Juliano Sócio. Eu vejo expressões desta graça, Irresistível graça. que me transformou. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Livre sou para te conhecer, Jesus. Boa noite, vamos entrando aí. Logo, logo nós vamos estar orando a Deus, buscando a sua presença. Plena e sublime graça de Jesus, o Salvador, que habitou entre nós, a verdade que me salvou. E no final da vida, Irresistível quando graça. a última hora chegar, eu ouvirei tua doce voz, Senhor. Pela graça ao céu irei. Eu ouvirei tua doce voz, Jesus. Pela graça ao céu irei. Eu irei, pois sou livre para te adorar. Eu sou livre Só pra te exaltar. livre sou para te conhecer, Jesus. Graças a Deus, temos essa liberdade em Cristo Jesus. Livre sou para te conhecer, Graças a Deus. Tá aí, então, Irresistível Graça de Juliano Sócio. Graças a Deus nós fomos alcançados, né? Por essa irresistível graça. Eu quero aqui mais uma vez lhe dar o boa noite, uma ótima noite de terça-feira, dia 23 de junho. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, mais uma vez podendo entrar aí na sua casa por meio desse meio de comunicação. E é bom estarmos aqui mais uma vez. Lembrando que esse trabalho é um trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Mogi Mirim. E hoje nós vamos abordar o tema Um pouco é suficiente, baseado no livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Eu quero que você acompanhe comigo essa mensagem. Diante disso, eu quero convidá-los para uma oração. Nós vamos orar ao Senhor, para que o Senhor mais uma vez nos agracie com a sua maravilhosa graça. Vamos orar a Deus então, e logo em seguida nós estaremos cantando ao Senhor com o hino 63, as muitas bênçãos. Vamos orar a Deus, enquanto você vai entrando, fazendo aí a sua sala, convidando as pessoas, levando o Evangelho aí para toda a família. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos, ó Pai querido, na beleza da Tua santidade, Senhor, nós,
Somos gratos, ó Pai querido, Pai eterno, por todo o teu cuidado, por todo o teu zelo, Senhor, pelos teus filhos, ó Pai querido, pelos livramentos do dia, pela providência do dia, Senhor, pela tua mão, ó Pai querido, sobre nós, ó Pai eterno. Te louvamos por mais um dia poder viver, ó Pai, diante da tua presença, ó Pai eterno, com todos os teus cuidados, Senhor. Nós somos gratos a ti, Senhor amado, ó Pai eterno, apesar de nós não te vermos, Senhor, mas nós percebemos e sentimos a tua presença, Senhor, cuidando de nós, velando pela nossa vida. Ó Pai amado, nós diante disso nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, nos confessarmos diante do Senhor, ó Pai. Tudo aquilo que desagradou o Senhor neste dia, tudo aquilo que falhei, tudo aquilo que pequei no dia de hoje. Que o Senhor venha até nós, Senhor, com tua misericórdia e nos purificar, ó Pai querido, Pai eterno, nos perdoando, ó Pai amado, de todo o pecado. A tua palavra diz que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia, Senhor. Que os teus filhos, então, ao confessarem também seus pecados, possam alcançar a misericórdia do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Ó Deus amado, é que eu te peço, receba o nosso louvor, a nossa reverência, ó Pai, e nos encaminhe através do teu Santo Espírito, ó Pai, e que o teu Santo Espírito possa falar ardentemente aos corações que estarão, ó Pai, diante da exposição do teu Evangelho, ó Pai. É que eu te peço, agradeço já aos irmãos que já estão presentes, ó Pai queridos, congregados, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles nesta noite, e aqueles que entrarão e que verão depois também, Senhor. Que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, vamos cantar ao Senhor então, com o hino 63, As Muitas Bênçãos do Senhor. Como eu disse, você pode achar no YouTube ou no Google, procurar a letra lá. Vamos cantar então o hino Novo Cântico, hino 63, As Muitas Bênçãos. Canta conosco. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Cante comigo. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Maravilha, meus irmãos. Quantas bênçãos o Senhor já nos deu, hein? Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final.
quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Graças a Deus, quantas bênçãos o Senhor já fez por nós, quantas maravilhas, quantas obras o Senhor já tem realizado na nossa vida. Mais uma vez eu quero dizer para você que esse trabalho, essa live é da Igreja Presbiteriana do Brasil em Mojimirim. Nessa noite de terça-feira, nós estamos alegres que podemos então assim compartilhar a palavra de Deus. Eu quero aqui dar a palavra aqui para minha esposa, dar uma boa noite para vocês. Ela está aqui, ó, está aqui escondidinha do lado. Boa noite, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Estaremos orando no final. Quem quiser pedir de oração pode escrever aí, tá bom? Deus abençoe. Amém. Então no finalzinho aí, como eu disse, ela disse, nós estaremos, vai colocando o seu pedido de oração e nós estaremos orando pela sua vida. Meus amados irmãos, monte aí a sua sala, convide as pessoas não cristãs também, né? Convide aquelas pessoas que você também conhece, convide, porque nós estaremos compartilhando a palavra de Deus e a palavra de Deus é sempre eternamente vida. Vamos então, quero convidar você, quero dar boa noite para vocês, para Madalena Costa Vale, para Rose Gomes, para o Diego Sanvido, para minha sobrinha Michele. Quero dar aí a boa noite para vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia com Salmo 84. Esse salmo, o título dele é Saudades do Templo. É bem propício, né, esse salmo para os dias que nós estamos vivendo. Mas esse salmo eu quero chamar a sua atenção. Esse salmo deve fazer em nós a crescer a nossa valorização de estarmos na casa de Deus. Que esse salmo possa fazer com que o nosso coração valorize ainda mais estar na casa do Senhor juntamente com os irmãos, poder congratular com os irmãos e ouvir e cantar ao Senhor juntamente com os irmãos. Então que esse salmo possa fazer isso aos nossos corações. Salmo 84, apenas 12 versículos, nós leremos e você nos acompanha aí de casa. Então, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primavera, a primeira chuva. Vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Meus amados irmãos, e falando aqui desses caminhos aplanados, aqui quer dizer que uma vida cheia de fé faz com que então que os próprios tempos áridos e escrabosos ou ruins, difíceis da nossa vida, possam ser momentos de refrigério e de ascensão à necessidade do crente. E que é simplesmente então receber a força natural de Deus em todas as circunstâncias. Então, essa é a razão dos caminhos
aplanados, é estarmos cheios de fé para continuar, para caminhar mesmo em tempos difíceis. Nós, como servos de Deus, temos essa força em Deus, essa força sobrenatural. Como é que os crentes estão passando por essa pandemia? Por essa força, essa fé que vem de Deus, esse poder sobrenatural de Deus que nos dá força para suportar, transpor circunstâncias das mais adversas, das mais difíceis da nossa vida. Mas também que esse salmo possa fazer-nos refletir o quão é importante, quão é bom estarmos em união, como é bom podermos congregar na casa de Deus, ou falta que nos faz. Mas graças a Deus, alguns lugares, estados, já estão podendo se reunir com todo cuidado e com toda restrição pela lei. Graças a Deus os irmãos estão retornando, alguns ainda não, outros começaram e pararam, mas a verdade é que aqueles que têm oportunidade, valorize ainda mais esse momento de estarmos juntos na casa do Senhor. E aqueles que não podem estar fisicamente, estarão juntos espiritualmente na força sobrenatural de Deus, que é derramada sobre a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, como eu disse, hoje nós falaremos acerca do tema "Um pouco é suficiente", baseado em Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Eu quero que você fique aí até o final. Queremos ser breve, eu quero que você permaneça até o final conosco. Lembrando, no final estaremos orando pelos pedidos de oração. Vamos ler então capítulo 6 do Evangelho de Marcos, o versículo 30 ao versículo 44. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Boa noite a todos aí, nosso irmão Alex, Andréia, ali de Jundiaí, também Alex, ali de Jundiaí. Boa noite a todos. Vamos ler então a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Vocês percebem, irmão, que aqui é rápido, né? A gente canta o hino, entra com louvor e nós já vamos meditar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é o nosso único meio de regra e de fé, e é ela que nos sustenta. Leiamos então. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: "Vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: "É deserto este lugar e já avançado a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer." Porém ele lhes respondeu: "Dai-lhes vós mesmo de comer." Disseram-lhe: "Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer?" E ele lhes disse: "Quantos pães tendes? E de ver." E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sob a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Louvado seja o nome do Senhor. Um pouco é suficiente. Meus irmãos, quando Jesus olhou para as multidões, Jesus ele teve compaixão.
Por quê? Porque Jesus conhecia os destinos das pessoas, daquelas pessoas. Essas pessoas, elas foram criadas à sua imagem. E a questão aqui que não eram problemas a serem resolvidos, essas pessoas não eram problemas a serem resolvidos, mas eram pessoas para serem amadas. Marcos nos diz que Jesus foi então movido com compaixão. Sabia que Jesus tem compaixão de mim e de você. Quando Jesus olha para mim e para você, Jesus tem compaixão de nós. E essa é a razão de nós sermos alcançados pelas suas bênçãos. Essa é a razão de nós sermos perdoados com seu perdão. Jesus, ele tem compaixão de nós, ele tem compaixão da nossa vida. E quando Jesus, ele tem compaixão de nós, alguma coisa acontece ao nosso favor. E quando alguma coisa acontece ao nosso favor, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Nada que Jesus faça na nossa vida, nada que ele faça na nossa vida, o propósito é para que nós não venhamos a reconhecê-lo ou glorificá-lo. Pelo contrário, tudo que Jesus faz em nossa vida é para reconhecermos que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Naquele dia, então, Jesus e seus discípulos, eles iriam então encontrar um lugar tranquilo juntos. Juntos eles iriam procurar um lugar para descansar. Nós vimos aqui que quando eles chegaram ao destino, encontraram muitas pessoas que se reuniam para ver a Jesus. Embora Jesus tivesse então planejado ficar sozinho, agora quando Jesus vê essa multidão, os planos de Jesus mudam. Os seus planos mudam. E você sabe por que os planos de Jesus mudam? A Bíblia diz que Jesus viu então a grande multidão e teve então compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. Os planos de Jesus mudam porque Jesus olha para aquela multidão e olha para aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. Como é que você identifica uma ovelha que não tem pastor? Como se não tivesse pastor? Essa é uma ovelha perdida, é uma ovelha que está sem alimentação, é uma ovelha que está sem direção, é uma ovelha que está correndo perigo, é uma ovelha que está completamente vulnerável aos ataques do lobo, das bestas feras do campo. Jesus olha então para a multidão e olha com muita compaixão, e o que ele vê, a visão que ele tem é ovelhas como se não tivesse, ovelhas como sem pastor. Então os discípulos queriam, mas o texto vai mostrar que Jesus tem esse sentimento, tem essa visão daquela multidão, mas os discípulos não pensam a mesma coisa, os discípulos não imaginam a mesma coisa, os discípulos não têm o mesmo sentimento, a mesma compreensão, a mesma visão de necessidade da multidão. Nós vamos ver então que os discípulos queriam mandar a multidão embora, mas Jesus tinha um plano diferente para essa multidão. Jesus tinha algo diferente para essa multidão, mas os discípulos queriam que Jesus despedisse essa multidão. Então você perceba que a visão de Jesus, o plano de Jesus é diferente do nosso. A visão de Jesus é diferente da nossa. Nós somos limitados, Jesus é ilimitado. Jesus é infinito, o seu amor é incomparável, a sua compaixão é incomparável. Então muitos, porém, eles viam e reconhecendo, correram então aos pés, para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Então Jesus vê aquela grande multidão, versículo 34, compadece deles porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Então Jesus torna o pastor dessa multidão, no versículo 34, e começa a ensinar muitas coisas. Mas aqui o que nós queremos ver então, que Jesus, por que Jesus então tem compaixão? Porque são como ovelhas que não têm pastor, e Jesus passa então a ensinar-lhes muitas coisas. E agora nós vamos ver os 3 pontos que eu quero abordar com você. O primeiro é: o pouco que você tem é suficiente para que Deus faça milagres. E nós vamos ver aqui, baseado nesse texto,
o pouco que eles tinham. Então, um milagre, então, Jesus pediu então para os discípulos, para ver quanto pães eles tinham, porque surge então uma necessidade. Os discípulos então encontram um garotinho na multidão, que tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus então, o texto vai dizer que Jesus orou sobre a comida e depois os discípulos começaram então a distribuir. Um milagre então aconteceu. Havia o suficiente então para alimentar 5.000 pessoas e sobraram então 12 cestos. Então nós percebemos então o pouco que você tem é o suficiente para que Deus faça milagre. Olhe comigo então. Em declinando a tarde, o versículo 35, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançado a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, o que os discípulos querem, eles não querem então ter trabalho. Os discípulos não sabem o que fazer. Os discípulos não pensam o que fazer. O que eles pensam é que Jesus então o despede eles, que eles sejam despedidos para ir embora, que talvez eles encontrem pelas aldeias e comprem então comida para se comer. Os discípulos não têm uma providência para acerca dessa multidão. Eles estão agora com Jesus, eles iriam procurar um lugar para descansar, estavam cansados, mas os planos mudam, há uma multidão e Jesus está ensinando essa multidão, Jesus tem compaixão dessa multidão, porém a visão dos discípulos é completamente outra. Eles querem que Jesus dispersam essa multidão. Mas no versículo 37 nós vamos observar o que Jesus responde. Porém ele lhes respondeu: dá-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Então os discípulos, eles fazem uma outra. Jesus pede para que eles deem de comer essa multidão, e eles então dão uma resposta automática. Mas Jesus, nós iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Ou seja, dar de comer para essa multidão. Lembre você que comeram, eram 5.000 homens, e aqui é logicamente que está incluído homens, mulheres, crianças, as pessoas que estavam acompanhando, que estavam ali, essa multidão que estava diante de Jesus. O que eles estão perguntando para Jesus? Eles estão colocando aqui uma impossibilidade para Jesus, porque essa pergunta deles eles estão demonstrando uma impossibilidade. Deus então vai nos mostrar então que eles respondem para Jesus. Jesus fala para eles: então dê vocês mesmo para comer, e eles respondem: nós vamos dar então 200 denários de pão para lhes dar de comer. O que eles vão fazer? Ou seja, equivaliam entre 50 a 60, ou seja, era a paga de um salário de um empregado daquela época. Era o dia de um trabalhador que recebia naquela época, era o que eles tinham. Vamos supor que fosse aí um salário do dia que eles recebiam no dia. Então, vamos supor que alguém que trabalha na vinha receba por dia aí R$100 por dia. Era mais ou menos exatamente isso, para você ter uma ideia. É o que eles tinham na mão. Era o trabalho de um trabalhador que trabalhava na vinha e que ganhava R$100, para você entender os nossos dias, R$100 por dia na vinha. E eles têm então esse valor, então a pergunta deles é uma pergunta falando para Jesus: nós vamos comprar aqui com R$100 para atender essa multidão de 5.000 pessoas. Eles acham, nas entrelinhas, eles acham um absurdo o que Jesus está falando, pedindo para eles. Aí Jesus, no versículo 38, e ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. É o que nós temos aqui. É o que nós temos no momento. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está vivendo diante dessa pandemia, porque a gente sabe que quanto mais dentro de casa, mais nós gastamos. A alimentação aumenta, a necessidade também aumenta, né? É como nós estávamos falando,
infelizmente as contas continuam vindo, né? A única coisa que não para é as contas. Mas a alimentação, há um gasto maior na alimentação, né? Há uma necessidade maior. Mas quando os discípulos olham para a multidão, eles falam: Senhor, nós com 100 reais nós não vai alimentar essa multidão. Aí Jesus faz uma pergunta: o que vocês têm então? Eu quero lembrar você que não é diferente os discípulos, porque os discípulos também estão diante de Jesus. E essa aqui é a primeira multiplicação de peixes e pães que vai acontecer. Mas os discípulos estão com Jesus. Eles já viram Jesus a operar grandes feitos. Eles já viram as obras extraordinárias de Jesus diante dos seus olhos. Eles já contemplaram, eles já testemunharam. E agora eles estão numa situação que eles não sabem o que fazer. Jesus diz: o que vocês têm na mão? Eu não sei como que está aí a farinha aí na sua botija, eu não sei como é que está o arroz, como que está o feijão, eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é a solução para tudo. O pouco com Jesus é o suficiente. Ah, meu Cristo, você não sabe o que eu estou passando, eu estou desempregado, você não sabe da minha vida. Meu irmão, fique tranquilo, o pouco com Jesus é suficiente. Olha comigo aqui então, versículo 38, ele disse: quantos pães tendes? E de vez sabendo responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, versículo 39, lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Jesus então dá uma ordem, pede para que todos se assentem. Para que todos sentem. Jesus dá uma ordem. Dá uma ordem. Como que eu entendo essa ordem analisando esse texto? Eu preciso entender, aplicando a nós, a nossa vida contemporânea hoje, como que eu devo aplicar essa ordem de Jesus na minha vida? Obedecendo a sua palavra, meu irmão. Obedecendo a sua palavra, andando sob a sua palavra, caminhando pela sua palavra, sendo orientado pela sua palavra. Como é que eu entendo então essa ordem de Jesus para a minha vida? O que tem a ver comigo essa ordem de Jesus para que a multidão sente na relva verde? Essa palavra é para mim e para você. Nós temos que obedecer à voz de Jesus. Nós não temos que só dizer que somos de Jesus, nós temos que obedecer a Jesus. Nós temos que obedecer a sua palavra, porque obedecendo a sua palavra, então o segredo está. Onde mora o segredo da providência de Deus na nossa vida? Aonde mora? Mora na obediência, porque obedecer a palavra de Deus, esse é o segredo da vitória de todo cristão, de todo aquele que crê. Mas tem pessoas que não obedecem a palavra de Deus e querem viver os milagres de Deus. Viver os milagres de Deus implica nós também obedecermos a sua palavra. Se você analisar a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus pediu, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, na época que Jesus andou nessa terra, as coisas aconteceram sob a palavra de Jesus, obedecendo a ordem de Jesus. Lembra no primeiro milagre da multiplicação na festa? Em Canaã, o vinho. O que a mãe de Jesus disse? Obedecei, fazei tudo que ele vos disser, fazei tudo que ele vos mandar. Então por que muitas pessoas acabam não desfrutando dos milagres de Deus? Por que as pessoas não vivem o milagre de Deus na vida? Por que as pessoas não vivem o milagre da providência, mesmo em circunstâncias difíceis? É porque essas pessoas ainda não aprenderam a obedecer à ordem de Jesus. Não aprenderam a caminhar no caminho de Jesus, aí fica difícil. Aí fica difícil de você ser alcançado, de você receber o milagre de Jesus. Aí fica difícil, porque se você não crê no pouco, como que você vai crer no muito? Jesus faz uma pergunta a eles e diz: o que vocês têm aí? Perceba que Jesus, ele vai fazer algo daquilo que ele já tem. Mas lembrando você que isso é uma providência de Deus. Ele vai chamar a atenção para aquilo que eles têm. Para o pouco que eles têm, porque o pouco com Jesus é suficiente.
É o pouco que você tem aí na sua casa. Ah, irmão Cristo, você deve estar de brincadeira. Falando assim é tão fácil, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu me lembrei de ontem. Ontem eu vou contar a própria experiência minha. Meu irmão, não tem vergonha nenhuma de dizer isso, porque afinal de contas eu estou falando do evangelho, da providência, daquilo que eu já tenho. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Ontem, depois de algumas coisas que fizemos, retornei para casa, e alguns compromissos que eu tinha, retornei para casa na hora do almoço. E a gente aqui em casa gosta bastante de berinjela, passar a milanesa e fritar. E a minha mãe estava conosco, então ela veio para minha casa, almoçou com a gente, e tinha menos da metade de uma berinjela, e eram 4 pessoas para se alimentar, 5 pessoas com a minha mãe, isso. Preste bem atenção, né? Vamos voltar para o texto, eu estou te dando experiência. Menos da metade de uma berinjela, tinha outras coisas, tudo, mas o principal nosso era a berinjela, porque a gente ama a berinjela, meus meninos também. O principal nosso ali da mistura, que a gente chama, era a berinjela. Eu olhei para a berinjela e falei, não vai dar para 5 pessoas isso aqui. Meu irmão, acredite você. Eu comecei a cortar essa berinjela, né, Maneide? Eu comecei a cortar essa berinjela, e eu fritando berinjela, e essa berinjela não acabava. Aí eu olhava para a pia, porque eu amo cozinhar, é um dos meus hobbies é cozinhar e leitura, vocês estão percebendo aqui atrás. E aí eu comecei a cortar a berinjela e fui fritando. Aí quando eu olhava para trás na pia, eu pensava que tinha acabado. Até cheguei a desligar o fogo. Tá aqui minha esposa de testemunha. Quando eu olho para a pia, tem mais berinjela aqui para empanar. Eu tive que arrumar mais farinha, eu tive que arrumar mais ovo. E comecei a empanar a berinjela. Meu irmão, a gente repetiu a berinjela, nós todos, os 5. E ainda sobrou ainda para os meninos meus que amam a berinjela frita como eu amo. Para eles comerem, e ainda comeram. E sobejou, meu irmão. Sabe o que eu quero dizer para você? É que você precisa acreditar que nas mínimas coisas Deus quer pegar essa mínima coisa que você tem e Deus quer multiplicar, porque aí mora a bênção de Deus. O pouco com Jesus é o suficiente. Você tem Jesus, não murmure, não reclame. Eu sei que as coisas estão difíceis. Eu não estava comendo filé mignon, não estava comendo alcatra, eu estava comendo berinjela. Era a nossa mistura principal. Eu não estou passando fome. Era o que nós tínhamos no dia de ontem. Eu estou te dando um exemplo, é uma coisa que a gente gosta muito e tinha muito pouco, não ia dar para todos. Metade de uma berinjela, não ia dar para todos. Só que o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que Ele então multiplica. Ele multiplicou. O que aconteceu aqui no texto? Jesus perguntou, o que vocês têm aí? O que eu tinha era menos da metade da berinjela. Mas a gente não reclamou, a gente não murmurou. Mas nós sabíamos que Deus era o Deus que multiplica. E aqui eles dizem, nós temos então 5 pães e 2 peixes. Então Jesus dá uma ordem. Então sentem todo mundo em grupos sob a relva verde. Versículo 40. E eles fizeram o que Jesus ordenou. Meu querido, você quer ser abençoado, quer ser alcançado, quer receber e perceber externamente a providência de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, então obedeça a palavra de Deus. Creia na providência de Deus, que Ele cuida dos seus filhos. Filho de Deus, fiel à sua palavra, não vai mendigar o pão. Pode estar no final, pode até estar chegando no final, mas Deus é o Deus da providência. Ele vai pegar esse finalzinho que tem e vai trazer a providência sobre aquilo que você tem. E também, se Ele não tiver, Ele faz aparecer. Ele não é mágico, Ele é Deus que criou os céus e a terra, e tudo quanto nessa terra existe, foi Ele que fez. Ele é dono de tudo. Mas vamos comigo. E os fizeram então, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Aí então Jesus, ele vai fazer algo maravilhoso, que isso deve ser algo, uma rotina abençoada na sua casa, na minha casa. Ele vai orar. Olha o que ele vai fazer. Olha comigo aí, versículo 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ele reclamou? Não. A multidão reclamou? Não. Olha o que ele vai fazer. Erguendo os olhos ao céu, ele olha para o céu. Erguendo os olhos para o céu,
os abençoou. Ele então abençoou aquilo que eles têm. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você sentar à sua mesa para fazer refeição, abençoe aquilo que você tem, que seja um ovo, que seja metade de uma berinjela. Deixar um detalhe para você, eu não estou passando fome, é o que nós tínhamos naquele momento. Tínhamos salada, tínhamos sim, tinha outra coisa, tinha, mas o principal que nós queríamos era pouco, mas o Senhor, Ele multiplicou. Então nós oramos a Deus antes, agradecemos ao Senhor por aquilo que nós tínhamos na mesa. O importante é você orar a Deus, olhar para os céus e agradecer a Deus pela providência, quer berinjela, quer seja ovo, quer seja um alface, uma batata, mas agradeça a Deus, ainda que seja um arroz ou um feijão, agradeça a Deus, porque aí está o segredo da providência de Deus, aí está o segredo do pouco ser suficiente, porque o pouco com Cristo é suficiente, e aquele que entende isso não murmura, aquele que entende isso não reclama, a multidão obedece a palavra, então você obedeça a palavra de Deus, se assente. Eu entendo que assentar aqui é descansar sobre a palavra de Jesus, é ficar tranquilo sobre a palavra de Jesus, ainda que não aconteça, creia que Ele é fiel para cuidar da tua vida, Ele é o Deus da providência. Deus da providência. Deus da providência. Nós já vivemos experiências de Deus ser o Deus da providência. Então eles fizeram, e tomando ele, então Jesus ora a Deus. Ensina os teus filhos a orar, agradecer a Deus pelo alimento que tem. Ensina os seus filhos, ore com ele na hora do almoço. Incentive eles, ore, dê para eles orar. Lembre sempre eles de orar, agradecendo a Deus pelo alimento. Não compartilhe na reclamação, porque eu tenho criança em casa de 11 anos de idade. Às vezes eles querem, mas não tem isso, não tem aquilo. A palavra me agradeça a Deus pelo que vocês têm. Louve a Deus pelo que vocês têm. A providência de Deus é o pão nosso de cada dia. Não vá lá murmurar com eles, não faça isso, porque o pouco que você tem, Deus quer ver se você está sendo fiel no pouco que você tem. Deus quer ver isso. Sabe que às vezes Deus não coloca muitas pessoas em coisa melhor, porque as pessoas não sabem valorizar as coisas menores, que as pessoas não sabem valorizar as coisas simples. É por isso que essas pessoas nunca são colocadas em coisas maiores, porque se é simples, ele não consegue ver a expressão da compaixão de Jesus. Como é que ele vai ver nas coisas grandes? Pelo contrário, ele vai se esquecer de Jesus, ele vai se esquecer da providência de Deus. Então, ele olha aos céus e o abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Agora eu quero que você pare para pensar, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ora, Jesus vai orar, e eles que vão repartir. O pouco então que você tem é suficiente para então ser o alvo do milagre de Jesus. Agora você perceba que eles então, eles são incumbidos de repartir. Então, partindo os pães, deu aos seus discípulos. O que Jesus vai fazer? Jesus coloca na mão dos seus discípulos para quê? Para que os seus discípulos distribuam para a multidão. Eu fico imaginando como é que não ficou a cara desses discípulos. Porque eles vinham até Jesus, pegavam os alimentos, pães e peixes, e voltavam com a multidão. E esse pão e peixe não acabava. Meus irmãos, prestem atenção, enquanto não atendeu a necessidade da multidão, esse pães e peixes não parou de ser multiplicado. O milagre, a multidão então é alvo do milagre de Jesus. É alvo do milagre de Jesus por aquele pouco que aquele povo já tinha, que alguém daquela multidão já tinha.
pelo pouco que já tinha. Então a multidão se torna o alvo da compaixão de Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite que eu e você somos o alvo da compaixão de Jesus. Eu e você somos o alvo dos milagres de Jesus. Você acha que Jesus quer fazer outros milagres afora? Não. Jesus quer fazer milagre na sua vida. Você é o alvo do milagre dele. E um dos maiores milagres que Jesus já realizou na sua vida foi a graça derramada sobre você, foi a salvação. Então, eles distribuíram e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Nós comemos a berinjela ontem e se fartamos. Todos comeram e se fartaram. Eu sei que na prática é difícil. As minhas palavras, ela não tem poder, mas a palavra do Evangelho tem poder, porque são elas que estão saindo da minha boca para a tua vida. Obedeça. Quais são as implicações de eu ser o alvo do milagre de Jesus? Obedeça a Jesus. Quais são as implicações de eu ser o alvo dos milagres de Jesus? Valorize o pouco que você tem, porque um pouco com Jesus é o suficiente. Você não precisa de grandes coisas para reconhecer e ver a manifestação da compaixão de Jesus sobre a sua vida, meu querido. Você não precisa de grandes coisas. Você não precisa. Você precisa da graça de Jesus. Você precisa, uma das implicações é reconhecer Jesus nas pequenas coisas. Tem pouco aí, meu irmão? Dá graças a Deus. Irmão Cristo, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não passou. Meu irmão, já passei coisas difíceis. Crente, já passei coisas difíceis. Já passei coisas que, se alguém de fora olhasse assim, não, Deus te abandonou. Não abandonou, não. Deus não abandonou, não. Deus está do teu lado, só te observando se você vai ser fiel no pouco. Ele não te abandonou. Quais as implicações de eu ser o alvo de Jesus, do seu milagre? É aquietar o meu coração. Confia no Senhor e deleita o teu coração. Confia no Senhor. Assentar na grama verdinha, na relva verde, Jesus, é como se Jesus dissesse assim: aquieta, calma. Mas isso quer dizer que Jesus depende de alguma coisa que eu tenho para fazer o milagre? Não, não é isso que eu estou dizendo. Jesus independe. Jesus não depende de circunstâncias. Jesus não depende daquilo que você tem. Mas nessa ocasião específica, Jesus usou aquilo que eles tinham. Isso aqui não é uma regra. Isso aqui foi algo específico que Jesus quis fazer e realizar. Jesus olha para os discípulos, os discípulos não sabem o que fazer. O que eu aprendo aí? Para vocês aí, meus irmãos, obreiros, companheiros de ministério. A gente não pode ficar perdido como os discípulos, a gente tem que trazer alguma resposta. Jesus cobra de nós, como os obreiros do Senhor, na seara do Senhor, alguma resposta. Também isso vale, essa pergunta de Jesus aos discípulos, vale a nós líderes. O que nós estamos fazendo? Qual é a resposta que nós estamos dando às ovelhas de Cristo dentro dessa pandemia? O que nós estamos fazendo? O povo precisa de evangelho, mas precisa de alimentação também. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos mobilizando, levando o alimento a essas pessoas, porque essa é a pergunta de Jesus. Dá vocês a eles de comer. O que vocês têm aí? Eu não tenho nada. Nós temos o trabalho de um dia aí, para você entender, de R$100. O que nós vamos comprar para 5.000 pessoas?
Talvez, meu irmão, você não tem para atender 5.000 pessoas, mas você pode contribuir. E nessa sua contribuição, Jesus, ele faz milagre. Ah, meu Cristo, mas você está realizando? Graças a Deus pela bondade e misericórdia do Senhor, nós temos atendido a comunidade aqui em Mojimirim. Nós temos atendido nossos irmãos aqui da igreja. Graças a Deus. E nós queremos louvar a Deus que através da igreja de Pinheiros, São Paulo, que é a nossa igreja mãe, nós temos atendido a comunidade de Mojimirim. Não só com a palavra de Deus, mas com o mandamento, a palavra sólida, que é o alimento sólido. Então essa pergunta de Jesus serve para nós. O que nós estamos fazendo? O que é que você tem? Está fazendo alguma coisa pela comunidade, pelo seu povo, pelas ovelhas? Porque Jesus não pode chegar até a nós e as ovelhas que estão sob o nosso cuidado e olhar para elas e olhar como se fossem ovelhas que não têm pastor. E ovelha como não tem pastor é como ovelhas abandonadas. Meu querido líder, companheiro de ministério, as suas ovelhas não podem estar como se fossem abandonadas. Olha os senhores de idades aí, olha as crianças, nós temos que mobilizar. É o nosso papel, como líderes nesse país, cristão, líderes. Já ligou para alguma ovelha que está sob os seus cuidados? Fez isso já? Se fez, louvado seja Deus. Se não fez, corra para fazer. Enquanto a vida há esperança. A igreja continua dentro dessa pandemia. Ah, mas o pouco que nós temos é o pouco que nós temos que o Senhor vai usar e tomar e vai multiplicar e vai fazer milagre. Talvez você está na tua casa. Talvez você tenha mais condição que o seu irmão. Ah, mas eu tenho pouco. Pega o pouco que você tem de vida. Irmão Cristo, você já fez isso já. Eu já tive pouco. Nós já tivemos pouco. E o pouco que nós tivemos. E eu não estou falando isso para minha glória. Eu estou pregando o evangelho para você e mostrando a evidência na minha vida, porque senão não tem sentido. Nós já pegamos o pouco que tínhamos e dividimos esse pouco e nós não passamos fome. É isso que Jesus está nos ensinando. As implicações aqui do pouco ser suficiente com Jesus é crer na sua palavra, é obedecer a sua palavra, é aquietar o nosso coração e ver a manifestação de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. E ainda, olha comigo o versículo 43. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Parece que eu estou vendo a cena de ontem. E ainda o prato ficou cheio de berinjela. Ainda ficou pedaços de pães e peixes. E Marcos é taxativo em dizer que eram 5.000 homens. E aqui entre homens, mulheres, crianças, 5.000 seres humanos que foram saciados. Ah, você está reclamando aí do seu calhambeque? Está reclamando aí das coisas que você tem, que não é tanta coisa assim, meu irmão? Glorifique a Deus, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. O sentido não é aquilo, o sentido do texto não é aquilo que você possui ou possa passar a possuir. Não é o sentido do texto. O sentido do texto é obedecer a palavra de Jesus. O sentido do texto é valorizar as pequenas coisas que Jesus faz. O sentido do texto é entender, é ser solidário, é repartir aquilo que você tem e Deus se encarregará de fazer milagre. Esse é o sentido do texto. O sentido do texto é aquietar o coração, calma. Nós estamos vivendo uma pandemia, numa loucura, uma hora fecha, não fecha, tem, não tem, vai liberar, não vai liberar. Mas aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Aqueles que confiam no Senhor permanecerão inabaláveis. Inabaláveis. A minha oração nessa noite para você é que você
creia, obedeça a palavra de Deus. Esse é o segredo de você caminhar dentro desta pandemia, dentro da sua casa, é crer na palavra de Deus. Então fará todo sentido para você, e você não vai olhar para mim e falar: esse Cristo é doido, ele não sabe o que eu estou vivendo. Você saberá o que eu estou vivendo se você fazer a mesma coisa, deleitar na palavra, descansar na palavra, obedecer a palavra, crer na palavra, valorizar a palavra, valorizar as pequenas coisas. Se você tem pouca coisa, Deus usará isso. Será o alvo do milagre de Deus na sua vida. Se você também não tiver, a sua vida é o alvo do milagre dele. Ele continua operando milagres e fazendo maravilhas, porque ele é Deus, porque ele tem compaixão de nós, e ele se compadece de você nessa noite. Meus amados irmãos, fique com essa palavra, creia, e você verá a manifestação do Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa. Meus amados irmãos, é com alegria que eu quero agradecer a vocês pelas orações que nós temos feito, juntamente com você que está do outro lado aí. Eu quero agradecer porque nós oramos pela vida do Pedrinho, e o Pedrinho está recuperado para a glória de Deus. Graças a Deus pelas vossas intercessões, o Pedrinho está recuperado. Nós também queremos orar pela vitória do meu pai Roberto, que graças a Deus conseguiu o auxílio do governo até a sua morte. Ele conseguiu esse auxílio que não tinha, graças a Deus. Deus o abençoou, Deus abriu uma porta no meio dessa pandemia. Nós queremos louvar o Senhor, e o Senhor abriu uma porta para ele, que aos nossos olhos era impossível. E o meu pai abriu de onde que ele não tinha nada. Deus fez um milagre do nada. Nós queremos louvar a Deus, e por tudo que Deus tem feito. Nós vamos orar também, meus amados irmãos, nós vamos orar pela Maria ali de Pernambuco, pedido de oração. Pedido de oração pela Maria de Pernambuco. Nós vamos orar pela Vera de Guarulhos, que está com Covid-19. A esposa dela. A esposa do Romário, que está com Covid-19. E vamos orar também pela Vera de Guarulhos. Nós vamos orar pela Eliana lá de Sorocaba. Vamos estar orando pela Adriana e família. Continuar orando ali da Várzea Paulista. Vamos estar orando pela minha sogra também, que está se sentindo só ali, e que o Senhor possa visitá-la, e nós ter a oportunidade de vê-la também. Continuo orando por ela, minha sogra Geni, orar pela minha mãe Sueli, orar pelo Ezequiel ali de Sergipe, continuar orando por ele, continuar orando pelo Rodolfo, filho da André ali de Jundiaí, continuar orando pela plantação da nossa igreja aqui em Mojimirim. Nós vamos orar a Deus, e logo depois da oração nós vamos terminar com um hino de gratidão, o hino 62, nós vamos cantar esse hino, o hino 62, nós vamos encerrar com ele. Vamos orar a Deus por essas vidas, vamos agradecer ao Senhor primeiro, depois vamos orar intercedendo por essas vidas. Creia, meu irmão, creia. Mas eu tenho só um pouquinho de fé. Se tiver um pouquinho assim de fé, Deus é poderoso, Jesus é poderoso, maravilhoso, gracioso, para pegar esse pouquinho de fé que você tem, para fazer um grande milagre. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno, nós oramos agora, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor, sobre o Teu milagre, ó Pai querido, a qual nós cremos na Tua providência. Pai querido, nós queremos orar, te agradecendo, Senhor, pela recuperação do Pedrinho, Pai, a qual nós estivemos orando aqui durante essas lives, Senhor. Nós queremos orar pela vida do Pedrinho, nós queremos orar pela vitória do meu pai, Senhor, pelo milagre do meu pai Roberto, Senhor, pelo benefício, Senhor, que ele conseguiu. Glória e louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero louvar, ó Deus, pela a gravidez da minha mais nova sobrinha neta, Senhor, filha da Michele e do Jordan. Eu quero orar, Senhor, por essa gestação. Eu quero orar pela gestação do Noah, Pai querido, filhinho da minha também sobrinha, meu sobrinho neto. Quero orar pela vida do Noah também, filhinho da Brenda, ó Pai, e do Igor, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, agraciando essas gestações, ó Pai querido. Continue providenciando tudo que eles precisam e necessitam. O Senhor é o Deus do milagre, Senhor. Pai eterno, diante disso eu quero orar, ó Pai, pela Maria, ó Pai, pelo esposo da Maria, ó Pai querido, o Romário, ó Pai amado, alcance ele, Pai, que está com a Covid-19, tem misericórdia, ó Pai querido, Pai eterno.
Ó Deus, queremos orar pela esposa dele, ó Pai. Vai de encontro, ó Pai querido, Pai eterno, curando, ó Pai querido, o Senhor que é o Deus da cura. Pai, vai de encontro à vida da Eliana, Pai, ali em Sorocaba. Alcança a sua vida e toda a sua família, ó Pai. Continue abençoando a vida da Adriana e do Milton, Senhor, ali da Várzea Paulista. Ó Pai, vai de encontro à vida da minha sogra Geni, ali em Guarulhos. Vai de encontro à vida da minha mãe, Senhor, Sueli, ó Pai, aqui de Mojimirim. Alcança as tuas filhas, ó Pai querido, em todas as suas necessidades, ó Pai, quer físicas, quer espirituais. Ó Pai, alcança a vida delas, Senhor. Ó Pai, continue ó Pai amado, alcançando a vida, Senhor, do Ezequiel ali de Sergipe. Continue, Pai, entrando com a tua providência. Continue, Senhor, de encontro à vida do Rodolfo, filho da André, ali de Jundiaí, Senhor. Ó Pai querido, continue abençoando essa plantação de igreja em Mojimirim, ó Pai querido, vai abrindo as portas, mesmo diante dessa pandemia. Nós cremos na tua providência. Nós ainda somos poucos, nós ainda somos pequenos, ó Pai querido, mas o Senhor é grande, o Senhor é um Deus de milagre, ó Pai querido, e que não está limitado às circunstâncias, Senhor, físicas ou do ser humano, ó Pai querido. O Senhor é além das circunstâncias, o Senhor é além dos seres humanos, ó Pai querido. O Senhor é poderoso, assim como um pouco contigo é suficiente. Alcance as vidas, Senhor, que se encontram, até mesmo os teus filhos, que se encontram desorientados, Senhor, desesperados, ó Pai querido, preocupados, é óbvio, mas que eles possam ser alcançados com a tua fé, essa fé sobrenatural, ó Pai, e que os permite, ó Pai, a crerem, a permanecerem inabaláveis, é somente pela tua fé. Ó Pai, nós te agradecemos, nos dê um coração grato com aquilo que o Senhor providencia, com as poucas coisas, com as coisas simples, ó Pai, mas que nós possamos ser gratos ao Senhor a cada dia e crermos, ó Pai amado, que o pouco contigo é o suficiente. Planta isso no coração dos teus filhos, traga paz, que eles estejam em paz e que o Senhor seja suficiente na vida de cada um deles, Senhor. Abençoe as famílias, abençoe a todos, Senhor. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos então louvar a Deus. Eu quero agradecer já a vida dos irmãos, meu amigo irmão Alex, companheiro de ministério, Andréia, daqui de Mogi, Cristina aqui de Mogi, Andréia de Jundiaí, minha sobrinha Michele. Deus abençoe a todos, meu irmão, minha irmã, minha cunhada Fabiana, Deus abençoe, meu irmão Cristiano, que Deus abençoe a todos, Fidelcino Camargo, Deus abençoe a Rose Gomes, Deus ao Diego Sanvido, Deus abençoe a Madalena, Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Vamos cantar ao Senhor então, com o hino, deixa eu achar aqui o hino 62, vamos achar aqui então o hino 62, do nosso Sinário Presbiteriano. Preste atenção na letra desse hino, que falará fortemente aos nossos corações. Cante comigo. Cantemos. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Dê graças a Deus. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegram meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti,
Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Cante conosco. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Deus não nos prometeu riqueza, nos prometeu o pão de cada dia. Creia nisso. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. É só pela graça. Graças, receba a graça de Jesus sobre a tua casa. Receba a graça de Jesus sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a providência de Deus. Seja agraciado por Cristo nessa noite. Seja o alvo do milagre de Cristo nessa noite. Deus te abençoe, meu querido. Deus te guarde nessa noite. Amém, amém e amém. Boa noite a todos. Que a graça de Cristo esteja sobre você, sobre a sua família, por todos sempre. Boa noite. Muito obrigado pela sua companhia nessa live. Se assim Deus nos permitir, sexta-feira nós estaremos aqui novamente. Quinta-feira estaremos aqui novamente com a live, o Senhor permitindo. Quero dizer a vocês, uma grande alegria, nós estaremos retornando aos nossos trabalhos presenciais a partir do dia 1º, que será na terça e quinta-feira. Oi? Primeira quarta. Não, primeira terça. Não, dia 1º é quarta. Né? Isso, dia 1º, na quarta-feira, nós estaremos com os nossos trabalhos presenciais, tá bom? Então é uma grande alegria, nós estaremos retornando aí com todos os requisitos exigidos pela lei de segurança, né? E preservação da saúde. Nós estaremos aqui para a glória de Deus, ouvindo, aprendendo a palavra de Deus, tá bom? Boa noite a todos, fiquem com Deus.